Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura do capítulo 4 do livro Calma. Ao contrário do que eu fiz das outras vezes, onde eu li o capítulo de uma vez e depois fiz algumas pontuações, dessa vez eu vou ler metade do capítulo, porque tem uma sequência muito lógica dos textos, das frases que ele coloca, e depois eu dou uma parada, pontuo, mostro isso para vocês, como ele montou muito lindamente esse texto, e faço já alguns apontamentos e depois vamos para a segunda parte, tá legal? O capítulo chama Nas Crises. Nas crises. Estamos vivendo uma agora de âmbito mundial, com consequências individuais na vida de todo mundo. Aqui no Brasil um pouquinho mais complicada para variar. Como sempre, se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você já passou por uma infinidade de crises nacionais, econômicas, sociais, políticas e etc. Fora essas, nós temos as crises pessoais, né, nas nossas vidas, de situações que nós criamos e que os problemas surgem e que temos aqui um receituário, uma sugestão sempre de um receituário para enfrentar esses problemas. Vamos lá? Começa assim. Estarás diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Vou parar por aqui. Vamos lá. Ele primeiro fala o seguinte: você está diante de um problema que te parece insolúvel. Primeira dica que ele dá: não acredites que a fuga te possa auxiliar. Não adianta fugir do problema. Mas, vê bem, ele fala que o problema parece insolúvel. Então é assim, quando a gente está diante de um problema, está diante de uma crise, ali no olho do furacão, realmente fica difícil você perceber que tem solução para aquilo. Ainda mais quando você está numa crise que nem tudo parece que está ao teu alcance, nem tudo depende de você para resolver. Mas, como a gente já vê daqui para frente, aquilo que nos cabe, nós temos que nos mexer. O que não cabe, tudo bem, nós vamos ter que aprender a aceitar, tá? Fugir do problema não resolve, né? E muito pelo contrário, quanto mais a gente evita encarar o problema, maior são os efeitos do sofrimento sobre a gente, porque mais tempo a gente está demorando para ver essa negação do problema e a gente não parte para a solução ou naquilo que a gente pode fazer para resolver ele, e aumenta o período de sofrimento e as consequências naturais que advêm desse sofrimento para a gente, individualmente. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Tem uma frasezinha de Facebook que já passou na minha timeline umas 100 vezes, que diz o seguinte: você não sabe o quanto você é forte até que sua única opção seja ser forte. Meio clichêzinha, passou direto na minha timeline há muito tempo, continua passando, mas de alguma forma é isso que Emmanuel fala pra gente. Temos reservas para resolver os nossos problemas. E te digo mais, ou acrescento, se nós acreditamos em lei de ação e reação, acreditamos em lei de causa e efeito, tudo que eu estou vivendo agora são efeitos ou são reações de algo ao que eu mesmo dei causa no passado, certo? Se eu dei causa, eu tenho a solução. Não tem força maior do que a que eu tenho para resolver que tenha causado, se foi eu mesmo que fiz. Olha que bacana isso. Causas anteriores, causas atuais das nossas aflições. Tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo muito esclarecedor sobre isso. Eu particularmente adoro e, em especial, sempre ponho muita atenção em causas atuais das nossas aflições, porque nós nem percebemos, mas tomamos uma série de decisões ao longo da vida que nos colocam numa sinuca de bico às vezes. E temos a tendência de terceirizar essa culpa, de achar que alguém é culpado pelo problema que eu estou vivendo. E via de regra não é.
inclusive durante as crises. Mesmo que aparentemente eu não tenha dado causa a ela, os efeitos dela sobre mim, eu tenho como controlar. Isso está na minha mão. Legal? Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Quer dizer, não para. Continue trabalhando, continue buscando alternativas. Não se entregue ao problema. Não deixe que a preocupação te abata. Não fique triste em excesso, preocupado em excesso ao ponto de você querer se entregar. Não faça isso. A solução você tem. Tem todo um cabedal de forças que ele acabou de falar. E tem mais coisa bacana que ele vai falar mais pra frente. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. A crise pode ser gigantesca, pode ser mundial, vamos tomar como exemplo a de agora, com consequências na tua vida pessoal. Tem ainda algumas coisas agravadas no Brasil, que já vem de anos e que junta com a pandemia virou uma coisa maluca. Mas existem coisas que te cabem que você pode fazer. Faça-as. Faça-as. Não deixe passar. Faça a sua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Vem aí agora a dica dele. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Vê bem, essa ajuda, você faz a sua parte, mas ora, pede ajuda de fora, porque essa ajuda, essa oração, esse canal é importantíssimo e até nós espíritas, mesmo sabendo de toda essa força, usamos muito pouco o nosso poder de oração. Nós nos sintonizamos muito pouco com essa sintonia, nós não abrimos suficientemente a nossa recepção para essas boas ideias, para esses bons eflúvios. E, no caso de uma crise, ele fala o seguinte, ora por você. Junta com tudo que ele falou até agora, faz a sua parte, não foge do problema, mas ora por você e ora por todos aqueles que estão envolvidos nesse problema. É grande, a gente nessa hora não pode olhar só para o próprio umbigo, tem que ir além. Falar, olha, eu preciso de ajuda, mas muita gente precisa de ajuda. E mais, as pessoas que podem atuar nessa crise também precisam de ajuda. Então, por favor, amigos espirituais, ajudem os líderes que podem ajudar não só a mim, mas toda a coletividade. Isso é muito bonito, porque além de tudo é uma lição de amor desprendido, né? Sem egoísmo, sem estar olhando para dentro de si mesmo. É uma excelente lição que tem aqui nessa frase. Se existem ofensas no campo das inquietações, em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de atuação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz que necessites. Durante uma crise, é natural que todos os ânimos se acirrem, né? Então essa frase anterior que fala do perdão é isso. Olha, ele está falando o seguinte, todo mundo está passando pelo mesmo problema que você. Então releve as coisas que você vem ouvindo, as ofensas que você vem sofrendo, porque está todo mundo tão desesperado quanto você. Você não é vítima, você não é a única vítima. Aliás, é um perigo essa vitimização. Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Numa crise, muita gente está passando por muita coisa. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, no anterior, ele fala para a gente relevar, perdoar essas ofensas. Entenda que o outro está na mesma situação que você, se não tiver pior. Porque às vezes a gente olha só pra gente e acha que o nosso problema é gigantesco e não vê que o do outro é muito maior ou muito mais difícil que o nosso. Bem importante isso. E a outra dica que ele dá é que às vezes pequenos sacrifícios parecem enormes pra gente numa crise dessa. Mas por maiores que eles pareçam ser, eles ainda têm um preço muito pequeno diante da paz que a gente vai conquistar
a hora que conseguir resolver. Bacana, né? Quer dizer, o sacrifício às vezes nem é tão grande. Parece grande, porque a gente está ali no olho do furacão. Mas a paz que nós vamos conquistar, a hora que tudo isso passar, você vai olhar para trás e falar assim, ufa, finalmente consegui. E foi mais uma crise embora. E foi mais uma lição que você aprendeu. E foi mais força que você tirou de onde você nem imaginou que tinha. E por fim, último parágrafo. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Como eu te disse, tem algumas coisas que lhe cabem e tem algumas coisas que não lhe cabem numa crise, né? Tem coisas que eu posso fazer pela minha vida e eu vou fazer, vou batalhar, mas algumas outras eu dependo que pessoas que governem essa crise façam. Muito bem. Se elas não estiverem fazendo ou não estiverem agindo de acordo com o meu ponto de vista, não cabe a mim agir com violência. Eu posso me conformar, posso me indignar, mas eu não posso agir com violência. E continue trabalhando e entrega-te a Deus. Se a gente faz a nossa parte, Deus sabe, e principalmente a minha consciência sabe, de que eu estou fazendo tudo o que é possível para mim, tirando essa força da onde eu não sabia que eu tinha, que eu não estou fugindo do problema, como está escrito aqui, que eu estou fazendo a minha parte. Então tem o ajuda-te e o Deus e os céus te ajudarão. Lembra que um cara 2000 anos atrás falou isso? Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu peguei uma frasezinha, não é uma frase, as pessoas colocam isso como oração da serenidade. Muito comum em alguns grupos isso, e que tem muito a ver com esse texto sobre crises, que independem às vezes do nosso campo de ação. A oração da serenidade fala o seguinte: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para acertar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Não tem tudo a ver com o texto de agora? Não é sensacional? Vamos adquirir ao longo do tempo essa sabedoria de fazer o que eu posso fazer por mim, usar todos os instrumentos, todos os mecanismos, a força que eu acho que eu não tenho dentro de mim e vou aplicar para solucionar os problemas da minha vida. Mas tem coisas que não vieram por mim, né? Não foi eu que causei. Eu tenho que aprender a aceitá-las como são. Eu tenho que aprender a distinguir uma da outra. Eu tenho que viver um dia de cada vez, sempre fazendo a minha parte, no caminho para essa paz que eu vou encontrar, no caso do capítulo, depois dessa crise. Legal, né? Eu adorei estudar esse capítulo, eu espero que vocês estejam gostando. Esse já é o 5º vídeo, 4º capítulo. Vamos seguir nessa caminhada. Eu estou gostando muito, eu espero que vocês gostem também. Beijo no coração de todos.